Com Miguel Prata Roque e Cecília Meireles. E Miguel, comece por si e por esta economia do ano. Os portugueses sabem que são a economia do ano? Bom, em primeiro lugar, eu acho que é uma excelente notícia. Todas as boas notícias relativamente à economia portuguesa devem ser de saudar e elas refletem, aliás, alguma coerência relativamente às políticas públicas dos últimos anos. Só não ficava mal ao atual governo também dar uma palavra de agradecimento ao governo anterior por várias dessas mesmas políticas, porque reparem, os critérios que foram avaliados foi o PIB estar acima da média europeia por comparação com outros países. Claro que o PIB está acima da média europeia, porquê? Porque Portugal tem neste momento o maior número de população ativa, ou seja, de trabalhadores empregados, 5 milhões e 300 mil pessoas. Isso decorre em grande medida daquelas políticas que este governo critica muito, que é a circunstância de nós, por exemplo, no setor de turismo, que vale 15% do PIB, e também no setor da agricultura, termos 40% de trabalhadores que são trabalhadores imigrantes, e portanto o governo não pode ao mesmo tempo abrir uma caça ao imigrante e depois regozijar-se com resultados económicos que decorrem justamente dessa mão de obra, que é a mão de obra que foi imprescindível para Portugal conseguir esse crescimento. Depois, outra das medidas elogiadas pelo Economist é também a questão da inflação em Portugal estar mais controlada do que está noutros países. Aliás, o Economist tem sido coerente relativamente a essas análises, porque, por exemplo, ainda o ano passado deu a Espanha como a economia com mais carburação. E tem, por exemplo, países do sul da Europa, como a Grécia, como a Irlanda, que não é no sul da Europa, mas é de uma das economias que tem estado sempre em paridade com Portugal, Espanha e Grécia, nesse mesmo capítulo. Por exemplo, os países do norte da Europa já não conseguem controlar tanto a inflação. Porquê? Porque como houve a crise do fornecimento do gás por parte da Rússia e como esses países estão a ser pressionados pela Federação Russa, o preço dos bens ao consumo e dos serviços tem subido muito nesses mesmos países. Mas Portugal também conseguiu controlar esse aumento dos preços por duas vias. Por um lado, por força da não dependência de combustíveis do ponto de vista energético. Portugal, em governos do Partido Socialista, investiu muito nas energias renováveis e essa falta de dependência relativamente à energia exterior também permitiu que todas as outras componentes da indústria e também do comércio não tivessem que aumentar preços. Depois ainda há outro aspecto, os travões que foram colocados pelo governo anterior relativamente ao imposto sobre produtos petrolíferos, que o governo agora, por pressão da União Europeia, começa a levantar. Portanto, eu acho que estas medidas são positivas, mas o que eu não quero é que Luís Montenegro, como Primeiro-Ministro, diga o mesmo que dizia quando era líder da bancada do PSD durante a Troika, que o país está melhor, mas que os portugueses ainda não o estão a sentir. E eu acho que há muitos portugueses que não o estão a sentir. O Ministro da Economia disse isso hoje aqui. E tem razão, porque nós não podemos só medir o PIB, temos que medir o PIB em função das paridades de poder de compra. É preciso corrigir o PIB para sabermos o que é que cada português individualmente consegue beneficiar desse aumento de produtividade. O meu receio, enquanto cidadão e também como interveniente no espaço público, é que os ganhos de produtividade, designadamente decorrentes do uso de inteligência artificial, de tecnologia, não se repercutam nas pessoas que vivem do seu trabalho, e esse é um esforço que todos os governos têm que fazer. Este governo diz, primeiro é preciso fazer crescer a economia para depois redistribuir, eu fico à espera dessas mesmas medidas redistributivas. Cília, que leitura devemos fazer desta distinção? Bom, eu acho que boa tarde antes de mais. Eu acho que é manifestamente uma boa notícia, não é? Certamente que se o Economist tivesse dito a economia portuguesa deu um grande trambolhão, é neste momento uma das piores economias do mundo, estávamos aqui a ter um debate muito diferente e muito distinto. Portanto, é naturalmente uma boa notícia e é uma notícia que, embora nem todos os portugueses sintam, na sua generalidade, o país sente que a economia tem corrido bem. Se estivéssemos em crise, estávamos a ter outros debates completamente diferentes. Com isto não quer dizer que não haja problemas, naturalmente que há, e eu acho que é isso que o Sr. Ministro da Economia quis aqui dizer. Voltando ao Economist fez este exercício olhando para 5 indicadores. 2 deles têm a ver com a inflação, curiosamente. E um dos motivos por que Portugal pontua tão bem é precisamente porque a inflação está perto da meta, do objetivo dos 2%, e ao mesmo tempo o seguimento dos bens do cabaz que mais estão a aumentar de preço está também bastante controlado. E isso
também diz alguma coisa em relação à qualidade de vida das pessoas. Nós lembramos, quando há poucos anos tivemos um surto inflacionista, do que é que significava o choque que era de cada vez que ia para o supermercado e o que é que isso significou. Por outro lado, eles falam também do crescimento do PIB, que é de facto superior, bastante superior à média europeia, e ao emprego e ao mercado bolsista. E chamam muita atenção para o turismo, mas para uma coisa que é para turistas estrangeiros que vieram viver para Portugal. Ora, se vieram viver são residentes, já não são turistas, mas essa é outra questão. O que é que eu retiro daqui? Acho que o Governo faz bem ao estar feliz, ao dar um mérito aos portugueses e ao dizer que ainda há um longo caminho a percorrer, porque isto não é razão para estarmos satisfeitos. E, desse ponto de vista, eu vejo as críticas que o Partido Socialista tem feito, muito contrariado a reconhecer isto. Eu lembro aqui uma crítica que poderia ser feita, que é um bocadinho olhar para a coisa ao contrário. Porquê é que Portugal tem tido um crescimento bastante superior ao da média europeia? Para além do mérito português, é também porque a Europa está com um motor de crescimento bastante avariado. A Alemanha, pura e simplesmente, quer por causa da crise energética, quer sobretudo porque reindustrialização e competitividade têm aparecido muito nos discursos, mas aparecem pouco nas medidas, a Europa tem um motor do crescimento avariado, sobretudo a Alemanha. E é precisamente por isso que puxa a média europeia para baixo, que países que estão menos expostos a esses problemas, quer ao problema energético, quer aos problemas da industrialização, infelizmente, porque na nossa economia o turismo tem um peso maior. Eu nunca defendi que houvesse menos turismo em Portugal, mas acho que podíamos estar um bocadinho mais equilibrados. O que eu gostava, a minha ambição é ver Portugal a crescer muito mais do que a Europa num cenário em que toda a Europa está a crescer. E eu acho que essa também é a ambição do Governo e foi isso que o Ministro da Economia provavelmente quis dizer. Agora, naturalmente que isto é uma excelente notícia. Não... Passamos já para a greve geral e Cília, pode arrancar já a Cília, que o Governo a dizer que ninguém percebe porque é que esta greve geral, esta notícia ajuda a essa narrativa de... Ninguém percebe, então somos a economia do ano. Eu acho que eu não diria que a notícia ajuda à narrativa. Narrativa é uma palavra muito moderninha que eu não gosto de usar. Exato, eu acho que é evidente que quando se está numa crise económica toda a gente percebe uma greve geral. Quando não se está é mais difícil de perceber. Aqui, aquilo que foi dito é que a greve geral tem a ver com o que foi apelidado do pacote laboral. Eu acho que, dada a descrição das medidas que estão em cima da mesa, acho difícil descrever aquilo como um pacote ou como uma liberalização total dos despedimentos. Não é nada disso que está em causa e é isso que torna bastante difícil. Se as pessoas perguntarem, mas afinal o senhor veio, o que é que o senhor acha inaceitável? Vão perguntar às pessoas nesta greve. É difícil encontrar alguma medida que as pessoas considerem que torna aquele pacote inaceitável. E, sobretudo, eu chamava a atenção para isto. Eu achava perfeitamente legítimo que se fizesse uma greve contra uma medida do Governo. O Governo, de repente, toma uma medida que afeta todos os trabalhadores. E os trabalhadores reagem. O Governo, na realidade, não tomou uma medida. O Governo apresentou uma proposta à concertação social. E, portanto, o que eu acho normal quando se apresenta uma proposta à concertação social é que haja negociação. Não acho normal que haja duas centrais sindicais que dizem nós vamos para a greve e não negociamos, ou, como diz o GT, nós vamos para a greve e depois continuamos a negociar. Então, se continuam a negociar, estão a fazer greve para quê? Que acha que uma isso coisa aconteceu? Que é tão disruptiva da vida dos trabalhadores e das pessoas. E depois... Mas porquê que acha que isso aconteceu? Não lhe sei dizer, isso será que perguntar ao GT. Aquilo que eu sei é que a proposta foi posta na concertação social, aquilo que eu sei que toda a gente sabe. Por outro lado, podia ter acontecido que o Governo, não tendo maioria absoluta, ter dito assim, não, eu vou pôr a proposta tal como está, esta é a nossa opinião, é a nossa proposta, vai para o Parlamento. E os senhores vão se entender da concertação social, vão se entender com o Parlamento. Não foi isto que aconteceu, a proposta ainda nem chegou ao Parlamento. E nós estamos a ter uma greve geral. Eu acho isto difícil de entender. Sobretudo, acho difícil de entender, não da parte da CGTP, porque faz gala de nunca negociar com ninguém e dizer que está tudo errado. Acho difícil de entender da UGT, sobretudo porque a UGT está-se a colocar numa posição que a prazo, nesta conjuntura política, é de insignificância. Eu percebia perfeitamente que a UGT dissesse as medidas A, B e C não são aceitáveis para nós. Que dissesse, nós só podemos aceitar D, Y e Z se houver uma contrapartida salarial, porque afinal de contas, se os senhores estão a dizer que estas medidas são para aumentar a produtividade da economia, são para aumentar o crescimento económico, então vamos fazer aqui um novo acordo de rendimentos. A crescer ao que fizemos no ano passado. Eu achava isso completamente legítimo. Não acho legítimo dizer não vamos negociar e vamos para a greve geral. E mais, uma greve destas causa uma enorme disrupção na vida das pessoas. Se fosse impossível negociar mais, se fosse uma última raça, eu podia perceber. Agora, nesta situação, não se percebe. Miguel, as pessoas perceberam esta greve geral? Bom, os trabalhadores julgo que sim.
tanto que na quinta-feira... Perceberam o quê? Então, perceberam isto. O que nós estávamos a discutir é, nós tivemos uma economia portuguesa a crescer em 2023 2,3% e um partido da oposição, o PSD, a dizer que isso era crescer pouco. Agora nós chegamos a final de 2025, depois de 1 ano e 9 meses de governação do PSD, e temos um país a crescer menos 0,4%. Parece que o país vai crescer apenas 1,9%. E tínhamos um Ministro das Finanças que dizia que o governo socialista não conseguia colocar o país a crescer e que se ele fosse Ministro das Finanças ia colocar o país a crescer 3%. Uma das coisas que elogia, por exemplo, a Economist, é a circunstância de ter havido um crescimento dos lucros da Bolsa de 20%. Não há nenhum português que seja trabalhador que, ao longo deste ano, tenha tido um aumento do seu rendimento disponível de 20%. E, portanto, quando há crescimento da economia, só há crescimento e melhoria do bem-estar se esse crescimento for distribuído equitativamente. Quais são as medidas que este Governo está a propor? Por exemplo, está a propor a redução do IRS dos senhorios de 25% para 10%. Está a dizer, por exemplo, que os dividendos que são distribuídos por fundos imobiliários aos seus acionistas deve pagar apenas 5% de IRC. Qualquer trabalhador que ganhe 1.000 euros, 1.500 euros, paga mais de IRS do que essas taxas liberatórias de 10% e de 5%. Portanto, aquilo que as pessoas não aceitam é o seguinte, é que este Governo tenha dito que quem comete abusos no âmbito da relação laboral são as mães que amamentam. O que as pessoas não aceitam é que este Governo esteja a dizer que está a fazer uma reforma laboral para tornar mais flexível e adaptar a economia portuguesa às inovações tecnológicas e depois o Primeiro-Ministro, no Parlamento, em debate, não saiba identificar uma única norma que promova justamente essa digitalização da economia, porque as medidas são estas. São dizer que um trabalhador que ganha em tribunal um despedimento ilícito não pode regressar ao seu local de trabalho. É dizer que os pais de crianças até 12 anos e as mães têm que trabalhar se a sua empresa estiver aberta 24 horas por dia, por turnos noturnos, em feriados, aos sábados e aos domingos. E, portanto, obviamente que há aqui um desequilíbrio nesta proposta e a reação da UGTU parece-me evidente, é que se o Governo achava que estas propostas eram essenciais, devia tê-las colocado à discussão do país durante a campanha eleitoral, mas não o fez. Escondeu-as e apresentou-as em véspera de férias no final de julho deste ano. Ó Cecília, não é aceitável que um Governo apresente um programa de Governo em que não identifica quais são as medidas laborais que diz que vai mexer a legislação laboral. Disse que ia mexer e disse que ia mexer nesse sentido. A única coisa que diz é rever a legislação laboral em matéria de greve. Mas desde quando é que agora os governos que não tenham apresentado anteprojetos detalhados de alguma coisa não os podem apresentar durante a sua legislatura? Mas é que nem sequer discutiu nenhuma das medidas. Luís Montenegro, num dia de greve, limitou-se a dizer que achava que os serviços mínimos deviam abranger mais setores económicos. Não discutiu nenhuma destas medidas, mas não se pode dizer que o lugar certo para discutir estas medidas é na concertação social e depois de recusar-se a discuti-las na concertação social porque diz que o Governo não os discutiu com os eleitores. Não. Desculpe, greve geral é dizer assim, eu recuso-me a negociar. Eu nunca vi disto e acho que alguém tem que dizer isto. Não faz sentido nenhum fazer-se uma greve geral e depois, mas depois voltamos para a mesa das negociações. Pelos vistos vão voltar porque o Governo vai admitir. Mas olha, eu se fosse Governo, não sei se não lhes dizia, então a proposta vai para o Parlamento. Mas não serve a greve geral também mostrar... E veremos se no Parlamento não encontrará forças políticas que façam outra interpretação daquilo que é o interesse dos trabalhadores. Porque se quer que eu lhe diga, eu acho que os trabalhadores, sim, têm interesses enquanto classe. E acho que ela tem muito a ver com passarem a ter salários melhores. E, portanto, se estas medidas vêm no sentido do crescimento económico e vêm no sentido de salários melhores, eu acho manifestamente que sim. No seu todo. Mas aumentar o prazo dos contratos a prazo melhora o crescimento económico porquê? Eu acho que melhora o crescimento económico no sentido em que dá mais flexibilidade, porque em Portugal, vamos lá ver, nós parece que estamos a ter aqui uma discussão dizendo em Portugal já é muito fácil despedir. Em Portugal é mais fácil uma pessoa divorciar-se do que despedir um trabalhador. Tem essa noção. Que é a realidade. Desde que o PS instituiu o divórcio na hora, sim, de facto E, portanto, como dizer, a pessoa não pode voltar ao local de trabalho, mas com uma indenização que tem um agravamento muito, muito expressivo.
e que o trabalhador passa a receber muito mais. Eu digo-lhe uma coisa, mas o que é que acha que a maior parte dos trabalhadores preferirão? Voltarem ao seu posto de trabalho ou terem uma indenização muito majorada com muito mais dinheiro? Eu acho que preferirão a indenização, como é evidente, numa relação laboral que já está voltarem ao nível das indenizações anteriores à Troika, eu parece-me bem. E mais outra coisa que eu acho importante dizer-se, e que foi dita esta semana de uma maneira muito engraçada, é que se me dissessem assim, eu não quero esta reforma, mas quero outra, mas o movimento sindical não pode transformar-se, ou não deve transformar-se em Portugal, transformar-se naquilo que entenderem, não quer. Agora, num movimento que é de pura reação, quer dizer, sempre queremos mexer alguma coisa, não queremos estar errado. Não queremos estar errado. Olha, eu ouvi falar de algumas críticas de Bagão Félix a esta reforma, com as quais não concordo, mas ele disse uma coisa que foi, eu sempre disse que ainda ia ver a CGTP a defender a minha reforma laboral, e viu. Foi uma coisa que eu também nunca pensei ver, mas ele viu e eu também vi. Quem diria? Também houve greve geral. Eu até me lembro que havia greve geral. Nós dizíamos, contra a greve geral nós propomos trabalho geral. Eu lembro-me desse tempo. Pronto, aqui temos. Afinal era mau, era mau. O meu único reparo é que os sindicatos indicaram já qual é a sua reforma laboral. É aquela que resultou da agenda do trabalho digno, que foi negociada em concertação social há 2 anos e que foi aceita em concertação social por todos os atores económicos, incluindo pelos patrões. Agora, os patrões, como a Cecília acabou de verbalizar aqui, sabem que, como existe uma maioria de direita no Parlamento, podem voltar a puxar a legislação laboral a seu favor. É lícito que o façam. O que não é lícito é que o Governo seja porta-voz apenas de determinado setor social, que é um setor privilegiado, ao invés de ser porta-voz daqueles que vivem do seu esforço e do seu trabalho. E, portanto, os sindicatos aquilo que querem é que haja tempo suficiente para que a reforma da agenda do trabalho digna possa produzir os seus resultados. E tem produzido resultados, porque se me dissessem assim, bom, o mercado de trabalho português é tão inflexível que nós não conseguimos contratar pessoas, que há necessidade de haver um desemprego sistémico. Não há. Nós temos uma taxa de desemprego mais baixa possível desde 1998, não é verdade no caso do de 6%. Jovem, mesmo com as saídas. Mesmo assim, ela está reduzida a 17%, quando já esteve quase a bater os 30% em 2013 e 2014. 17%, convenhamos que ainda é bastante expressivo. Isso é sinal de rigidez, de que o mercado não consegue absorver as pessoas mais jovens. Porque os jovens pagar-lhe salários. É assim também, porque os jovens, como estão à procura de primeiro emprego, estão registados no Instituto de Emprego e Formação Profissional, ao contrário do que acontece relativamente a pessoas mais velhas, que já são desempregados de longa duração, que já desistiram de procurar emprego. Portanto, também há esse recebendo o subsídio, estando à procura de emprego, também estão registados no IFP, não é? Como é evidente. Receberão o subsídio se tiverem trabalhado 2 anos. Agora, como esta proposta de reforma mais idosas, diz que quem nunca tenha tido contrato definitivo pode ser contratado a prazo, sei lá quantos anos terão os jovens a contrato a prazo. Nós temos só 1 minuto para cada um para fecharmos. Eu queria só saber o que é uma greve geral que pesa alguma coisa, que força o Governo a fazer alguma coisa. O que é que será na quinta-feira? Será uma greve que paralisa o país? Bem, eu não espero... Eu não espero isso necessariamente. Eu também devo dizer outra coisa. Curiosamente, estas reformas laborais afetam mais o setor privado do que o setor público, porque o setor público tem um regime específico de contrato de trabalho em funções públicas. E, tradicionalmente, é no setor público que há um nível mais intenso de greve, mais elevado. Eu tenho alguma curiosidade de verificar como é que no setor dos serviços, como é que no setor da agricultura esta greve é acolhida. Obviamente que, como sempre, vai haver disputa entre governo e sindicatos. Os sindicatos dizendo que as taxas são elevadíssimas, o governo dizendo que são baixíssimas. Nós, na nossa vida cotidiana, é que seremos os melhores juízes disso. Se nós não conseguimos sair de casa, se não conseguimos chegar ao local de trabalho, se chegarmos 2 horas atrasados, se não conseguimos fazer as nossas compras, se não conseguirmos viajar, obviamente que isso revela o sucesso da greve geral. Isso, eu acho que uma greve geral que seria efetiva era uma greve geral que propusesse fazer alguma coisa em vez de ficar tudo na mesma, que manifestamente não é o caso desta. Agora, acho que é difícil fazer esta medição. Vamos ter medições e contramedições, um dos lados do sindicato, outro do lado do governo. Há uma coisa óbvia.
O contrato de trabalho aplica-se ao setor privado, não se aplica à administração pública, embora isto seja uma simplificação, não temos tempo para estar a detalhar. Agora, a partir do momento em que os transportes também vão estar em greve e que a função pública também vai estar em greve, vai ser muito difícil medir, porque muitas pessoas por isso simplesmente não vão trabalhar porque ou não têm onde deixar os filhos ou não têm transportes para chegar ao emprego. Portanto, quer dizer, quer queiram fazer greve, quer queiram ir trabalhar, vão ser obrigadas a ficar em casa. Só uma provocação para terminar. Se calhar as declarações dos candidatos a presidente também vão ser um bom barómetro. Se a maior parte dos candidatos a presidente criticarem a greve e disserem que as pessoas estão a ser prejudicadas pela greve, é porque, porventura, ela não teve muita adesão. Se ela tiver muita adesão, mais facilmente os candidatos presidenciais condenarão o governo por não negociar com os sindicatos. Veremos. O governo negocia e estaria a negociar. Os sindicatos é que não negociaram com o governo, é ao contrário. Vamos ver o que é que acontece. Os sindicatos nem notificados foram da proposta que o governo apresentou. Na quinta-feira, na segunda, falamos da greve geral. Muito obrigada às duas.